Então, boa noite. Essa é a parte um do curso, do minicurso Funções Geradoras e Aplicações, ministrado pelo professor Diego Souza. Diego de Souza Rodrigues, ele possui graduação em matemática pela Universidade Federal do Ceará, mestrado e doutorado pela mesma instituição. Nós fomos contemporâneos de doutorado. Atualmente é professor do Instituto Federal do Ceará, campus Quixadá. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em geometria e topologia, atuando principalmente nos seguintes temas: fluxos geométricos e geometrias de hipersuperfícies. Eu posso até falar que a gente se conhece bem antes do IF, a gente se conhece de um lugar bem conhecido como triturador de mentes, tá bom? Então, seja bem-vindo, professor. Vou fechar minha câmera e uma boa aula aí para o senhor e a todos, tá bom? Qualquer dúvida, pode falar aqui pelo chat que a gente está olhando, está acompanhando. Um abraço, Diego, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço o convite. Todos conseguem me ouvir bem? Eu quero só ter certeza disso. Sim? Ótimo, tá certo. Que bom, ainda bem. Sim. Ótimo, tá certo. Então, pessoal, boa noite a todos, né? Agradeço a disponibilidade de cada um, tá? Que está aqui nessa noite também, tá? Agradeço o convite do professor Manuel, professor Renato, professor Lodge também eu conheço aí, então é um prazer também estar participando aqui, tá bom? Estava acompanhando já lá pelo YouTube as palestras, né? A organização desse evento, tá bom? Que se desdobra hoje e amanhã, e eu espero que eu possa, né? Dedicar aqui um pouco do que eu venho aprendendo também, né, ao longo desse tempo. Certo, pessoal? Então, não estou conseguindo... Deixa eu compartilhar aqui minha tela inteira mesmo. Como o professor Manuel falou, eu estou com a tela dobrada, então eu consigo ver o que vocês estão vendo. Então, nesse momento, estou vendo que eu compartilhei, assim como o chat, certo? Pronto. Então, eu queria começar incitando vocês com a seguinte questão. A gente, né, desde lá da escola também, nas séries iniciais, a gente aprende conceitos de sequências, né? Então, o primeiro contato que a gente tem com sequências seria a sequência dos números naturais, né? Por mais que eu não possa considerar assim, depois você vê as progressões aritméticas e geométricas. Então, muitas vezes a gente acaba parando por aí, né? Mas esse campo de sequências é uma coisa bem espetacular. Então, para, assim, cutucar um pouquinho aí, eu gostaria de perguntar, eu vou considerar a seguinte sequência, tá? A sequência numérica que é 1, 2, 3, qual é o próximo número? Aí vocês podem, não está aparecendo a tela, o Edson Verde está dizendo que não está aparecendo. Assim, eu consigo ver. Edson, Eu acho que ele está fixado. Pode também fazer o seguinte, Sérgio, entra e sai, porque pode ser só uma coisinha, tá bom? Certo. Então, pessoal, retomando aqui, né? Então, 1, 2, 3. Qual o próximo número? Pode ser 4, 3.1, 3,01. Ótima pergunta, João. Exatamente. Né? Uma vez eu incitei os meus alunos, claro, teve resposta desse tipo, né? Mas, assim, num percentual, eu encontrei 75% falaram que era o 4, né? Então, se tratando de sequência, eu não posso garantir isso, eu digo para você, 1, 2, 3, qual o próximo número? Então, pode ser qualquer número que eu quiser, tá entendendo? Então, enquanto eu não definir algo que me diga, no panorama geral, o comportamento dessa sequência, então eu não vou conseguir dizer qual é o próximo número. Então, eu queria aqui xingar vocês, né? Alguém poderia dizer, é o 4, né? Só que daí, essa sequência geradora dela, digamos assim, né, ó, a sequência n, para mim, ela vai ser definida como n3 menos 6n ao quadrado mais 12n menos 6. Então, para essa sequência, o A1 dá 1,
o A2 dá 2, o A3 dá 3, mais o A4 já pula para o 10. E aí vai. Então, você vê que não é suficiente eu dizer para você, olha, eu estou tirando aqui alguns números e eu te pergunto, quem é o próximo, né? Ótimo, tá vendo agora? Ó, que bom. Então, qual o próximo? Então, isso não existe na matemática, né? Existe uma piada que é chamada indução da galinha. Uma galinha, ela tinha muito medo de morrer, né, para ir para a panela. Então, no primeiro dia que o dono lá do galinheiro foi colocar comida, ela se escondeu. E só foi comer depois que ela viu que o dono não estava lá. No segundo dia, ela também se escondeu. E só foi comer lá o milho, né, depois que o dono foi. Isso aconteceu no segundo, terceiro, até o 10º dia. Então, ela deduziu, se nesses 10 dias eu nunca fui para a panela, então eu não vou para a panela nunca. Qual não foi a surpresa dela? Que depois de 20 dias, ela já gorda, né, e muito alegre, na hora que o fazendeiro foi lá, né, o dono do galinheiro foi lá, e ela já correu para comer, ele só arrastou ela pelo pescoço e jogou na panela. Né? Então, se algo ocorre repetidas vezes, um comportamento, eu não posso garantir que esse comportamento vai se repetir no próximo. Certo? Então, quem quiser verificar depois essa sequência, eu até coloquei aqui no GeoGebra, a função, né, real, né, você vai botar x ao cubo menos 6x2 mais 12x menos 6, aí você vai ver alguns pontos sequenciais, que para o primeiro termo é 1, o segundo é 12, o terceiro é 3, mas o quarto é 10, o quinto é 29, o sexto é 66, então não tem mais controle, certo? Então, deixa eu sair aqui, então, pronto. Então, é o que eu estava dizendo, se você não tem um controle do comportamento da minha sequência, de modo nenhum você pode saber o que é que vem em seguida. No caso das PAs e PGs, a gente sabe que sempre o próximo termo é a soma do anterior, no caso da PA, é a soma do anterior, né, mais um número que a gente chama razão, né, assim como na PG, que o próximo termo é o termo anterior vezes um número que é também chamado razão. Então, no momento em que eu dou, no caso da PA, né, a ideia de para o aluno, né, a sequência é sempre definida assim, é o seu antecessor mais uma razão. E no caso da PG, eu digo para o aluno, olha, a sequência é o termo anterior vezes uma razão. Então, aqui, a gente tem um caso particular de uma coisa bem mais geral, que são as relações de recorrência, tá? E as relações de recorrência são objetos de estudos, tá? Em grandes partes de pesquisas ligadas mesmo assim da matemática. O próprio Instituto Federal tem alguns artigos publicados, inclusive, certo? Em cooperação com outras instituições, e que vale muito a pena ver, certo? Então, eu aconselho que vocês dêem uma bugada aí, né? E vejam um desses artigos para botar funções de recorrência. Inclusive, o tema desse minicurso, ainda hoje, tá? É um campo de pesquisa bem amplo, e depois eu vou mostrar onde vocês podem ver, né, o archive. Se você digitar em inglês, você vai ver que tem artigos recentes sobre isso, certo? Então, o campo vai desde o básico até o avançado. Mas, assim, o Emanuel e eu, e o professor Renato, nós estudamos, né, na Universidade Federal no doutorado, e nós três, assim, temos muitas... o Emanuel e eu, a gente fez o doutorado em geometria, o professor Renato fez o doutorado em singularidades, né? Mas são campos de pesquisa que não tem nada a ver com isso aqui das funções geradoras, no caso da geometria. Então, você pode perguntar, como é que eu me deparei com isso, certo? Então, eu gosto bastante de vir nesse fórum, tá? E muitas vezes, quando eu já, assim, passou um tempo, a gente vem aqui para responder perguntas. Aqui é um fórum de matemática, certo? Então, vários alunos do mundo inteiro, né, 24 horas por dia, mandam perguntas. E sempre vinham perguntas sobre questões de recorrências, problemas de contagem, fórmulas fechadas para somatórios, e eu tentava responder de um modo, assim, meio que eu sabia, né? E sempre tinha um usuário aqui que ele respondia usando uma ferramenta que, no primeiro momento, eu desconhecia, uma tal de função geradoras. Meu Deus, e detalhe, que essa única ferramenta, ela sozinha, conseguia resolver problemas de
recorrência linear, resolver problemas de contagem e resolver problemas ligados a fórmulas fechadas para somatória, como, por exemplo, qual é a fórmula para a soma dos n primeiros quadrados? E a ferramenta resolvia. E aí eu caí de cabeça em tentar entender isso, explorar, tá? Então, hoje eu acho que eu adicionei essa ferramenta no meu currículo. Então, veja só, é uma ferramenta que eu descobri que é ensinada a alunos de Olimpíada, inclusive, mas eu só tive conhecimento agora, depois que terminou o doutorado, sabe? E assim, isso me instigou muito aí atrás, eu baixei os livros, né? Depois eu vou indicar a bibliografia para vocês, para quem quiser se aprofundar mais ainda, tá? Então eu vou passar o livro referência dessa parte, mas eu gostaria de, assim, só explicar como é que eu cheguei nesse tema, tá? Que eu não vi esse tema na minha faculdade, nem na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado, né? Então a gente busca por conta própria, isso, eu acredito que vocês como estudantes também vão ter muito disso. Então não se prendam só aquilo que é passado, tá? Porque quem delimita o limite que você pode aprender é só você mesmo, tá? E outra coisa, eu escuto muito, às vezes, meus alunos, professor, não vou entender isso aí, não. Eu sempre falo, olha, todo mundo aprende qualquer coisa. Algumas pessoas aprendem mais rápido, outras pessoas precisam de mais tempo, tá? Então, treinem. O ideal é que a gente treine, né, e se esforce para que esse tempo seja diminuído, né? Bom, então, um pouco disso aí, agora vamos entrar na apresentação propriamente dita, né? Vou botar aqui para ele. Pronto. Bom, então, funções geradoras e aplicações. Melhor forma, né? Conhece muito ele, isso é muito bom. Então, vamos lá, vamos entender isso aí, né? Como introdução, eu gostaria de xingar, de mostrar para vocês o seguinte, ó. Essa fórmula aqui, que é a fórmula do, como eu tinha mencionado, né? A fórmula dos n primeiros quadrados, ela, assim, é conhecida já essa fórmula, claro, não é nada novo, não estou trazendo aqui algo novo. Isso aqui já é conhecido há bastante tempo. E você pode chegar, olha, a soma dos primeiros quadrados é isso aqui. Pronto. Mas como que você chegou nessa forma fechada? Como é que é isso? Certo? Então, existem, eu conheço pelo menos umas 3 formas diferentes de provar isso aqui. E uma das terceiras, a última que eu aprendi, foi com funções geradoras, né? Talvez você possa achar que não seja um método mais simples, mas eu vou mostrar depois quem que se instigou primeiro a querer aprender esse negócio de funções geradoras, né? Então, é possível provar a validade dessa expressão, uma vez que eu conheço a expressão do lado, da direita, né, da igualdade. Mas como é que a gente poderia saber o valor exato, né? Então, no curso inicial de matemática, a gente aprende indução, que eu estava falando, né? Se algo acontece no primeiro caso, e se você supor que acontece para todos os casos até n, e você consegue provar que o próximo passo é verdadeiro, então vale sempre. Então, se eu já te desse essa fórmula, né? Se eu lhe der essa fórmula, você pode provar a sua validade através do método indutivo, né? Porém, como obter ela? Né? Se eu, por exemplo, eu não tivesse isso aqui, suponha que isso aqui está vazio. Então, qual era o valor fechado? Tá? Então, uma das respostas que a gente vai dar durante esse mini curso é como encontrar isso aqui, ainda hoje, tá? Então, esse primeiro dia de mini curso, ele é mais voltado a uma apresentação do ferramentário, né? Quando eu falo ferramentário, a gente pensa em uma coisa muito pesada, mas não. Esses são conceitos iniciais. E amanhã, né, eu deixo reservado para os exemplos e aplicações e a indicação das bibliografias. Então, pois bem, vamos em frente. Então, uma das formas de encontrar é usando as funções geradoras, que a gente verá até o final desse mini curso, do dia de hoje, né? Então, as funções geradoras, elas foram introduzidas pela primeira vez pelo Abraham de Moivre, né, em 1730. Então, você já vê que isso é desde o século XVIII ali, né? Não é uma coisa muito recente. E ele estava interessado em resolver recorrências lineares. O interesse dele inicial era só esse. Só que depois, ao desenvolver a ferramenta, se descobriu que ela também é capaz de problemas de contagem, problemas de descobrir fórmulas fechadas, além de, a gente vai ver amanhã, eu posso também ver outros tipos de funções geradoras que podem ser aplicadas em teoria dos números, probabilidade, certo? Então, o campo aí, a cada dia se mostra maior. Tá? Então, as funções geradoras, né, que foram introduzidas pelo Moivre, mas também chamou a atenção do George Polya, tá?
No livro dele, Matemáticas and Plausible Reasoning, de 54, ele escreve até, assim, um que para mim é a definição perfeita do que é uma função geradora. Então ele diz o seguinte, ó, uma função geradora é um dispositivo, tá? Parecido ou similar a uma bolsa. Em vez de você carregar pequenos objetos desmontados, né? Você pode simplesmente, isso pode ser assim, embaraçoso, né? Imagina você carregar vários objetos separados, você pode botar todos eles numa bolsa, e então você vai ter um único objeto para carregar, a bolsa. Então, o que é isso, né? Se isso aqui não está fazendo sentido para você, o que o Jorge Polier falou, né? Você vai entender daqui a pouquinho. O que ele está dizendo é exatamente o seguinte: para que eu preciso carregar os elementos de uma sequência, por exemplo, quando eu posso simplesmente representá-lo por um único objeto, uma função? Tá? Ok. Então, função geradora, eu gostaria de apresentar o primeiro contato que os alunos têm, né, os alunos olímpicos, e o primeiro contato que eu tive também com elas, foram as funções geradoras ordinárias. Amanhã a gente vai ver que existem outras, como as exponenciais, agora outra, vou lembrar amanhã, tá? Ordinárias, exponenciais, tem a de Poisson, tá? Que é utilizada para probabilidade, tá bom? Então a gente amanhã vê outros tipos, mas vamos focar nessa ordinária, que é a que tem aplicação mais imediata, tá? Então vamos imaginar aqui que a função geradora ordinária de uma sequência, então vamos ir pela motivação do Moivre e do Polier também. Então eu tomo uma sequência, tá? A1, A2, A3, sucessivamente, tá? Então, a função geradora de uma sequência, ela é uma série formal, tá? Aqui, desculpa, a formatação deveria ter dado um 0 aqui, tá? Aqui eu vou considerar minhas sequências começando do A0, só por uma questão de organização mesmo, certo? Então, veja só, o que eu tenho aqui, ó? Isso aqui é uma sequência, tá? Então, você pode imaginar, para quem já tem contato com sequências numéricas, né? Poderia me perguntar logo assim, converge, né? Porque vê o infinito aqui. Para quem nunca viu, pode imaginar o seguinte, ó, isso aqui é uma soma infinita, tá? Assim como as sequências são. E cada termo, ele está marcado pelo valor do expoente. Por exemplo, o valor do expoente, do xn, ele me diz em que posição aquele termo da sequência está. Então, o coeficiente de x15 é exatamente o termo, o 15º termo dessa sequência, o 16º, né? Se você contar que o A0 é o primeiro, né? Então seria o 16º. Ou então, o termo A15 dessa sequência, tá? Se for uma sequência finita, então, esse polinômio aqui, ele tem, eventualmente, uma hora, os coeficientes são 0, né? Então, eventualmente, a soma vai ser finita. Enfim, então, você imagina que você pode representar qualquer sequência usando uma função geradora. Aí, lembra da que eu falei, né? Que eu disse no começo, né? Deixa eu ver se está aqui ativo, pronto. Aquela função que é exatamente, ó, menos 6. Não, eu vou guardar esse aqui para depois. Agora não. Deixa eu botar esse aqui para depois. Deixa eu guardar esse para depois. Enfim, tá? Então, como eu havia falado, ela tem infinitas aplicações, tanto na combinatória, probabilidade, estatística e teoria dos números. Então, exemplos, né? A sequência 1, 2, 3 até o 100, vamos ver se... Então, 1, 2, 3 até o 100, essa sequência básica aí, né? Então, ela pode ser escrita assim, ó, x2, mais 3x2, mais 100x elevado a x elevado a 100, né? Então, é como se o primeiro termo fosse o 0, né? Mas nem aparece aqui, mas você consegue mesmo assim expressar. Eu quero que ela comece do 1, então não tem problema, né? Ó, eu posso escrever desse jeito. Não é a única forma de escrever essa sequência. Eu poderia ter outras funções geradoras, tá? Que poderiam representar essa sequência aqui. Por outro lado, né? A sequência que é formada somente por uns, que é 1 toda a vida, ela pode ser escrita como essa parte aqui, ó. 1 mais x2, mais x3, mais x4, continuando infinitamente. E como eu falei, o coeficiente da potência, o coeficiente que acompanha o termo xn, exatamente é o valor da sequência naquela posição. Então, qual é o coeficiente na posição n? É 1, porque todos os coeficientes são 1. É isso que o Polier quer dizer com
Em vez de eu carregar uma sequência toda, eu posso carregar simplesmente uma expressão, tá? Mas aí você diz, isso aqui é um somatório, né? Aqui é uma representação em série da minha sequência, da minha função geradora. O nosso interesse vai ser o que eu vou chamar daqui a pouco de forma fechada para a função geradora. Então, só uma anotação, uma observação que eu vou usar posteriormente é o seguinte, ó, eu vou usar a notação x elevado a n entre colchetes aplicado na função para denotar o coeficiente do termo xn, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo anterior, o x elevado a 25 do f de x, ou seja, qual é o coeficiente que acompanha a potência x elevado a 25? É o 25, né? Porque ele é gerado desse jeito, né? Se você vir aqui, né, ó, e você quer exatamente o termo AN, é nx elevado a n. Então, o termo que acompanha o 25 só pode ser o próprio 25, né? Então, 25, né? Bom, então é esse aqui mesmo, é super simples. E, no caso da G, né, ó, o x5 é 1, na verdade, o xn da G é 1, né? Bom, okay. Então, em algumas situações, é conveniente ter uma expressão exata para a função geradora. Então, por exemplo, esse exemplo é o exemplo base, o exemplo canônico, né? Então, a gente tem a sequência 1 mais x2 infinitamente, tá? Quando o x tem módulo menor do que 1, num curso de cálculo, num curso de análise, ou mesmo uma PG, né? Você pode entender isso aqui como uma PG, onde a razão é menor do que 1. Então, a soma dos infinitos termos de uma PG, cuja razão, o módulo da razão é menor do que 1, pode ser calculado. Então, a gente já sabe isso lá do ensino médio, né? Ele é o primeiro termo, que é 1, dividido por 1 menos a própria razão, tá? Então, isso me dá o valor. Só que a gente aqui está tratando de uma série formal, tá bom? Então, não se preocupe. Ixi, eu não sei nada dessa parte de convergência, eu nunca vi isso aí. Não se preocupe, porque a gente sempre vai supor que eu sempre vou poder passar de uma soma para uma forma fechada. Como? Admitindo que eu estou no intervalo onde o x converge, né, para essa soma aqui, né? Um valor aqui, um x, né? Na hora que a soma vai convergir para esse valor aqui, 1 sobre 1 menos o próprio x, tá bom? Então, essa expressão anterior, ela é mais simples de carregar do que a soma infinita, tá? Então, é como aqui a bolsa se fechou, né? Então, essa é a bolsa que o Polias se referia. Essa bolsa, 1 sobre 1 menos x, traz nela toda uma informação em uma sequência. Que sequência? A sequência 1, 1, 1, 1, 1, certo? Ok. Então, essa forma aqui, ó, ela é a chamada forma fechada. E é a forma fechada da função geradora ordinária. Quando eu falo de série formal, isso é um termo da álgebra, tá? Depois vocês, quem for estudar um pouco mais à frente essa parte da álgebra, vai ver que existe lá o anel formado pelos polinômios. Aí você vai compreender do que possa estar falando. Mas o meu intuito aqui não é se aprofundar na parte muito assim, aplicada da álgebra, da geometria ou da análise. O meu intuito é realmente trazer uma ferramenta que pode ser aplicada, inclusive, como professores da licenciatura, uma nova ferramenta para você trabalhar com os alunos, inclusive, se você pensa em projetos olímpicos, certo? Eu já vi funções geradoras serem usadas, por exemplo, para resolver problemas da IME, que é aquela competição internacional de matemática. Então, vamos por uma regra prática. Ó. Como é que eu encontro a função geradora para a sequência 0, 0, 0 e a partir daí todo mundo é 1, tá? Então é 0, 0, 0, 1, 1, 1, continua infinitamente. Qual é a função geradora para essa sequência, tá? Então, como é que eu posso imaginar chegar na expressão? Então, eu posso fazer o seguinte, ó, veja só. Eu sei que a sequência 1, 1, 1, 1, né? Essa sequência aqui é conhecida, né? Deixa eu botar aqui de preto também. Essa sequência aqui, ela é conhecida. E a função geradora associada a ela é essa aqui, ó. É a 1 mais x2 mais x3 mais x4, assim vai. E eu sei que uma forma fechada para ela é 1 sobre 1 menos x, tá? Então, eu não me preocupo com o critério de convergência aqui, tá certo?
Ok. Então perceba, isso no primeiro momento você vai fazer, vou fazer um truque aqui, mas depois a gente vai formalizar esses truques que eu vou estar fazendo. Se eu venho nessa sequência e multiplico todo mundo por x3, o que vai acontecer, tá? Então, quem é o x3 vezes 1 mais x2, né? Desse lado aqui. E do outro lado, a consequência é essa, ó, x3 sobre 1 menos x. Desse lado esquerdo, ó, veja só, o que é que eu vou obter, né? Então, do lado esquerdo, eu vou obter o seguinte, ó, x3 vezes 1, x3, tá? Certo, x3 mais... só um momento, peraí. Tá, eu pulei um tempo. Desculpa, pessoal. Desculpa aí o negócio, a gafe aqui. Só corrigir rapidinho, tá? X, x2, x3, ponto, x e assim vai, ok. Então, eu estou no x3, x4, x5 e assim vai. Ou seja, cadê os outros termos? Então, nesse momento, a minha função geradora, ó, ela começa a partir do x3, então quer dizer que os termos anteriores, quem são os anteriores? 0x2, 0x e 0 vezes x elevado a 0, né? Vou botar assim. Então, os três primeiros termos têm coeficientes nulos, e os próximos são todos iguais a 1. Olha, isso aqui é exatamente essa sequência. Né? Então, essa função geradora, ela carrega exatamente dentro dela a informação dessa sequência, e a forma fechada dela é essa aqui. Então, veja só, aqui é uma forma resumida de eu representar essa sequência. Eu não estou dizendo que a função é a sequência, não. Ela representa a sequência. Tá certo? Muito bem. Então, eu vou ter o gabarito aí, né? Caso eu errasse, né? Tá aqui, x3 sobre 1 menos x, tá? Então, x3 sobre 1 menos x. Ok. Então, agora eu tenho um problema inverso. Né? Eu dou uma função geradora e pergunto, qual é haverá espaço para tirar dúvidas? Com certeza. Inclusive, se você estiver tendo dúvidas, Caio, você já pode postar aí no chat uma pergunta que eu já posso ir já aqui olhando e respondendo você, tá? Então, sem nenhum problema. Eventualmente, se ao final restar alguma dúvida, eu posso também, claro, dirimir essas dúvidas aí. Ok. Agora é o problema inverso, pessoal. Eu tenho uma função, ou seja, eu tenho uma bolsa e eu pergunto, o que é que tem dentro dessa bolsa, né? Pensar aí, né? Eu me inspirei muito na palestra do Nerhac, tá? Tava assistindo. Então, o que acontece é o seguinte, como é que eu descubro que sequência é essa, tá? Então, pessoal, sempre a gente vai partir, né? Se eu não sei por onde começar, nas funções geradoras, o que eu aprendi depois de muito apanhar é o seguinte, comece pela que você conhece. Qual é que eu conheço? Paz, eu conheço essa aqui, ó. 1 sobre 1 menos x é igual a 1 mais x2, mais x3, e assim vai. E aí, o que é que eu posso fazer? Olha, aqui na x3, então, em vez do x, vamos colocar x3? O que é que vai acontecer? Tá bom? Então, onde tiver x, eu coloco x3. Vamos ver o que acontece. Então, o 1 permanece 1, o x, eventualmente, vira x3, o próximo, que é o quadrático, é o x6, o próximo é o x... desculpa, é o x9, né? E assim vai. Olha só. Agora é saber interpretar. Não, essa aqui, ó, ela está relacionada com a sequência 1, 1, 1, 1, né? E assim vai, né? Porque todos os coeficientes são 1. Entretanto, essa aqui, essa função geradora que tem essa expressão fechada, né? Essa forma fechada, que quando eu abro esse leque, né? Eu vejo o que tem dentro, você pode interpretar assim, ó. A bolsa está fechada, a igualdade, você abriu o zíper, você vê os elementos que estão ali dentro, e ao escrever a sequência é como se você removesse dessa bolsa a sequência, tá? Então, o que é que eu posso tirar dessa bolsa? O primeiro termo, lembra, é o termo que acompanha o x0. Então, o primeiro termo é 1. O próximo seria o do x, não tem, 0. O próximo é do x2, não tem, 0. O próximo é do x3, tem, e é 1. Ó, eu estou olhando para o coeficiente, pessoal. Depois o do x4, não tem. O do x5, não tem. O do x6 tem, é 1. O próximo é o x7, o outro,
0. Então, você percebe esse padrão nessa sequência, né? Então, a sequência associada a essa função geradora é a função 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, assim vai, tá? Professor, seria legal, né? Se eu pudesse dizer o seguinte, olha, essa sequência ela é assim, ó, é o AN, que é alguma coisinha. A gente vai fazer isso, né? A gente vai fazer isso nesse mini curso. Então, você vai poder depois voltar nesse exemplo e responder a mais dessa resposta extra que não está aparecendo aqui, ó. Que é o seguinte, qual é a expressão, então, para uma numérica, assim, né, envolvendo termos naturais, para essa sequência, tá bom? Então, a gente vai aprender ferramentas para isso. A gente vai aprender a extrair os coeficientes dessa função geradora. Entendi, que bom. Ótimo. Certo? Então, você vê que é um objeto simples, tá? Eu poderia até chamar um pouco primitivo. Só que, assim, a gente não pode subestimar muito ele, não. Ele é poderoso. Vocês vão ver isso aí. Então, tá aqui a resposta, né? 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. E assim vai, tá? Muito bem. Ó, então, você já percebeu um padrão, né? Ó, a partir o que eu vou chamar de função geradora canônica ou função geradora base, certo? Você pode modificar ela, por exemplo, no lugar do x eu coloquei menos x, ó, gerei uma nova sequência. No lugar do x eu coloquei um kx, gerei uma nova sequência. É a sequência do 1, k ao quadrado, k ao cubo e assim vai. Se eu coloco ao quadrado, eu tenho 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Né? Se eu multipliquei por x3, como eu fiz lá no meu primeiro exemplo, ó, eu tenho 0, 0, 0 e todos são 1. Então, aqui eu fiz um deslocamento para a direita, aqui eu intercalei com zeros, aqui eu basicamente multipliquei cada parte por k, aqui eu troquei o sinal. Então, veja que eu consigo controlar o comportamento da sequência simplesmente alterando a função geradora. Então, sabendo a expressão da função geradora, eu sei a sequência e vice-versa, tá? Vice-versa. Por que isso pode ajudar? Isso pode ajudar porque, imagina, eu quero uma sequência que é uma combinação de outras. Então, você pode, em vez disso, combinar as funções geradoras, tá? E ao combinar as funções geradoras, você obtém uma nova função, e aí a resposta para isso é só remover os coeficientes. Professor, essa função geradora pode ser usada na transmissão de dado com um polinômio gerador da mensagem? Olha só, muito, muito bom essa sua observação. Se os seus dados forem, por exemplo, 0 ou 1, né? Então, sim, você poderia, tá? Então, imagina aí que legal, que bacana, Edson. Você percebeu isso aí, né? Por exemplo, 0, 1, que é bem simples, né? Esse binário, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, para um computador, talvez, se você imaginar assim, programar, sei lá, em Python, né? Eu acho programação. É muito melhor você simplesmente colocar um programa, né? Por trás, né? Você coloca um maquinário de como remover os coeficientes da função geradora e daí você só insere a função geradora daquele dado, certo? É justamente assim que, por exemplo, os computadores funcionam, né? Um dia desse eu estava ensinando para meus alunos que, por exemplo, sem fugir muito, né? Mas, no caso, uma imagem. Como é que uma imagem no seu computador, no seu celular, né? Na sua TV, como é que ela é formada? Ela é formada justamente por uma matriz, né? Que você possa imaginar aquela matriz, certo? Eita. Por aquela matriz. E aquela matriz, cada pixel, né, de resolução é um elemento, né? Que é o vermelho, o verde e o azul. E a combinação da matriz vai dar a cor. E na hora que você guarda a informação, por exemplo, no seu computador, na memória, ele não vai guardar a informação matricial, tá? Imagina aí, uma matriz gigantesca formada por 1, 0, vários números, né? Então, deixa eu botar aqui 0, 3, já vai pedrada aqui. Mas vendo que essa matriz aqui, uma imagem que é de 180 por 60. Aí você multiplica isso aqui, aí você vê a quantidade de entradas, por exemplo, que essa matriz vai ter. Então, você vê aí que já são 10.800 entradas. Então, para o computador, eu não vou colocar essas 10.800 entradas. É muito mais fácil eu dizer como gerar os elementos dessa matriz, que é de 180 por 60, certo? Então, a informação que seria encriptografar os dados. Então, meio que a função geradora faz isso. Pega um dado muito grande e eu estou encriptografando ele.
Então, uma informação que levaria muitas linhas para eu digitar, né, eu simplesmente escrevo na forma fechada. Então, esse é o espírito da coisa, tá? Eu até coloquei assim, ó. Assim como o cromossomo tem informações de uma sequência genética, as funções geradoras encriptam as informações de uma sequência numérica, tá? Então, lá na biologia, né, você vê que o DNA, cada ligação dessa, né, você vai ter informação que será repassada ao novo indivíduo, tá? E o responsável por fazer essa leitura são células, né, no nosso organismo, né, no caso, organelas celulares, tá? Então, o DNA traz essa informação. Então, imagina aí que cada arte dessa seria como se fosse uma informação da minha sequência e o DNA é a minha função geradora, tá? Numa comparação, assim, bem leiga mesmo, assim. Programado um padrão de dados pode ser, professor, nesse caso, converte para hexadecimal. Pois é. Então, aí as aplicações podem ser traçadas de várias formas, né? Então, eu vou então mostrar para vocês como construir as funções geradoras, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode multiplicar uma função geradora por uma constante, multiplicando cada termo da sequência associada pela mesma constante. Então, por exemplo, ó, a sequência 1, 0, 1, 0, 1, 0, né? Que é 1, x2, x4, x6, x8, ela é 1 sobre x2. A gente viu isso aí, né? Agora, se eu multiplicar por 2, olha o que acontece, né? Todo mundo é multiplicado por 2. Então, o scaling, né, que é reescalar, seria a primeira operação com função geradores, né? Então, só para formalizar, o que é o scaling? O scaling é, se você tem uma função geradora, então, multiplicar a forma fechada dela por k equivale na minha sequência a multiplicar cada elemento por k. Isso é bastante, assim, verificável, né? É imediatamente verificável, né? Então, cada sequência é multiplicada pelo mesmo fator. Então, é uma verificação imediata, né? A outra forma de você obter funções geradoras é através da soma. Por exemplo, ó, se eu tenho essa função geradora canônica, que eu chamei, né? Do 1, que é 1 sobre 1 menos x. E a função geradora da alternada, que é 1 menos 1, 1 menos 1, que é 1 sobre 1 mais x. Se eu somar, né? É aquela ideia que eu estava falando de combinar, pessoal. Se eu somar essas duas funções, literalmente, eu gero uma nova função, ó. 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, e desse lado eu tenho uma soma, tá? Então, temos duas expressões diferentes que geram a mesma sequência, porque antes eu já tinha uma função por 2, 0, 2, 0. O 2, 0, 2, 0 é a função 1 sobre 1 menos x2. E agora o professor está me dizendo que é 1 sobre 1 menos x mais 1 sobre 1 mais x. Na verdade, são as mesmas, né? Se você soma, você vai ver que, de fato, ó, dá outra função geradora, tá certo? Então, você aí resgata, né, a outra função usando outra forma aí de enxergar a sequência, certo? Então, para formalizar, né? Se eu tenho duas sequências, uma sequência em F, sequência em G, com as suas respectivas funções geradoras, f de x e g de x, a soma das sequências é exatamente a soma das funções geradoras, tá? Para verificar isso é simples, tá? Então, por exemplo, eu poderia fazer assim, ó. Minha f de x é a função geradora dessa aqui, né? Então, eu vou escrever ela assim, ó. É o somatório para o n maior ou igual que zero, caso A, não, caso F, né? Tô chamando de F. Fn, xn, não é? Ó, é exatamente isso. F0, F1, F2, assim vai. E a minha g de x é a função para n maior ou igual que zero, do gn, tá? Xn. Então, veja só, o que é o f de x mais o g de x? Então, aqui, pessoal, para quem queira perguntar, professor, mas só pode somar se eu tiver garantia de convergência, essas coisas. Então, aqui é o sonho dos paraísos, né? Você pode somar, você pode fazer o que for necessário, desde que seja para obter o resultado que você quer. Então, suponha que o x está no intervalo que seja permitido somar essas sequências, tá? Essas séries. Então, eu simplesmente... E como é que eu faço a soma? Soma termo a termo. Então, a soma das séries é o Fn mais o Gn, Xn. Então, a soma está associada a essa sequência que o primeiro elemento é o F0 mais o G0, o segundo elemento é o F1 mais o G1, e assim vai. Né? Essas coisas são imediatas, tá? Muito bem, então tem aqui uma prova. Eu tinha digitado. Então tem aqui a prova, né? Acabou tendo aí. Vou verificar se eu digitei elas.
Né? Então, está aqui, eu posso somar as duas, né? E no final eu obtenho uma resposta. Muito bem. Agora, existe uma outra operação. A gente viu o quê? A gente viu scaling, que é multiplicar por um termo. A gente viu soma. Mas também pode deslocar a sequência, semelhante ao que a gente fez lá no começo, de forma totalmente, assim, um truque, né? O truque que eu utilizei no começo, que foi multiplicar por x3. Eu queria deslocar em 3 unidades a minha sequência 1, 1, 1, 1. Eu multipliquei por x3. Esse deslocamento me gera zeros, tá? Então, ok. Então, se eu tenho a sequência 1, 1, 1 canônica, que é 1 sobre 1 menos x, eu posso, por exemplo, multiplicar ela por xk e isso gera o deslocamento de k zeros, tá? Sempre o deslocamento à direita vai resultar em zeros, ou seja, automaticamente a sequência se corrige preenchendo esse espaço vazio com zeros. Tá? Então, isso é fácil, né? O que é essa sequência aqui, né? Ela começaria no termo... aqui eu tenho k zeros, né? Então, é o x0, deixa eu ver se eu escrevi correto. X0, x1, até o xk menos 1. Então, são k zeros. Então, eu começo a partir do xk, tá correto? Então, xk mais 1, assim para frente. Se eu colocar o xk em evidência, aparece aqui de novo a função canônica, né? Então, é 1 sobre x. Então, essa sequência aqui, ela é exatamente xk sobre 1 menos x. Ou, é o resultado de eu multiplicar a função geradora canônica, ordinária, né, canônica, por xk, tá bom? Então, para eu deslocar uma sequência, usando função geradora, basta multiplicar por x elevado a k. Então, isso vale em geral, tá? Então, se eu tenho aqui uma sequência com a função geradora f de x, o deslocamento à direita de k elementos, né, então deslocar k zeros, simplesmente é multiplicar por xk. Então, a demonstração. Né? Então, essa sequência começa a partir do xk, coloco o xk em evidência, o que me surge aqui é a função geradora f de x. Acabou. Aprovado, tá? Então, são coisas que são quase que de verificação imediata. Tá bom? E agora eu venho com uma das aplicações mais legais. Então, aqui eu vou agora já dar um pulo, tá? Um pouquinho, que é derivar, tá? Se você ainda não viu derivada, né? Se você está entrando no curso agora, então, derivar, você vai ver que é um processo por trás, tem um processo de limite, um processo de um cálculo diferencial, tá? Ela está relacionada com a taxa de variação. Então, a derivada por si só tem suas aplicações próprias, né? E nesse caso, eu vou derivar um polinômio, tá? Então, do lado esquerdo e do lado direito eu vou derivar uma função racional, tá bom? Então, aqui eu vou aplicar algumas regras, tais como regra do quociente, tá? Regra do produto, tá certo? Então, essa função geradora sempre é parte da canônica, né? Ó, se eu derivar a função geradora, do lado esquerdo eu vou obter 1, 2x, 3x2 e assim vai. Do lado direito eu obtenho uma função 1 sobre 1 menos x elevado ao quadrado. Então, de novo, se você ainda não viu derivada, então, acredite, confie. É isso aqui, certo? Então, ao derivar, é um processo diferencial, isso aqui vai dar 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Para aqueles mais formais, né, considere que eu posso derivar essa função, essa sequência, tá? O x está no intervalo em que seja possível realizar essa derivação. Então, o que é isso? Ó, no lado esquerdo, eu tenho a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, e no lado direito eu tenho a sua respectiva função geradora. Então, olha que bacana. Ó. Então, em geral, derivar uma função geradora implica duas coisas na sequência correspondente. Cada termo é multiplicado pelo seu índice e toda sequência é deslocada à esquerda em um termo, tá? Porque eu perdi esse termo aqui, ó. O 1 foi pro beleléu, porque a derivada de uma constante é zero. Então, na verdade, eu perdi entre aspas, né? É como se o primeiro termo se tornasse zero, né? Desse jeito aí. Então, ou eu posso considerar que a sequência inicia do 1, ou que o primeiro termo é nulo, né? Enfim, então, se eu tenho a sequência F0, F1, F2, então a sequência F1, 2F2, 3F3 é a derivada. Seria interessante resgatar esse termo F0 e fazer a multiplicação sem perder o termo. É possível? Eu vou mostrar em seguida, tá? Mas, por enquanto, vamos verificar isso aqui, ó. Então, F1, 2F2, 3F3, né? Isso aqui está associado a essa sequência, essa função geradora aqui, ó. Essa sequência, né? F1, 2F2x, 3F3x2 e assim vai. Só que isso aqui é a derivada dessa
função geradora aqui, né? Dessa função geradora f de x. Por conseguinte, né, vai ser a derivada da f de x, tá? Então, bem imediato também. Tá, e aí vem o que eu falei, né? Que é uma forma de eu conseguir inserir potências na minha sequência e não perder os termos. Vocês vão ver que isso vai ser importante para responder aquela pergunta lá do começo, que é a sequência da soma dos primeiros quadrados. Então, ó, minha proposição é a seguinte, ó. Se f é uma função geradora associada a uma certa sequência, tá? E o operador x dx, ele denota o seguinte, ó. Você deriva e depois multiplica por x. Ou seja, eu estou mesclando operações. Eu estou com a diferenciação e com o deslocamento à direita, tá? Eu estou mesclando duas operações aqui. Mas esse operador, ele é notável, tá? Esse x dx, que é derivar e depois multiplicar por x, ele faz o seguinte com a sequência. Ele pega a sequência e multiplica todo mundo por n. Ou seja, se a sequência for, vamos botar aqui, 1, 3, certo? 5, a sequência dos ímpares, 7 e assim vai. Essa operação aqui, ó, tá? O x dx, ele vai transformar ela na sequência que multiplica o termo pela a posição que ele está, né, que é o n vezes o termo. Ou seja, vai ficar 1 vezes 1, que é 1. 2 vezes 3 vai ficar o 6. 3 vezes 5 vai ficar o 15, tá? Então, assim vai ser conveniente, tá certo? Pra gente. E se eu aplicar duas vezes o operador, tá? Aqui não é derivar duas vezes e multiplicar por duas vezes, não, certo? Porque, em geral, eu quero dizer para vocês que x dx é diferente de dx. O que é isso? Derivar e multiplicar por x não é a mesma coisa que multiplicar por x e derivar, tá certo? Exemplo simples. Se você aplica numa constante, ó, x, né, vezes a derivada de 1, que é nulo, é o zero. X vezes zero dá zero. Entretanto, multiplicar por x e depois derivar é outro resultado. O mesmo número, 1, multiplicado por x dá x. E a derivada do x dá 1. Veja aí como é deu diferente, tá? Ó. Então, tomem cuidado, né? Quando vocês forem estar utilizando aí com derivação, é diferente. A posição influencia. E o que eu estou buscando aqui, ó, é o operador x dx duas vezes. Então, o efeito disso é que fica ao quadrado. E depois o operador k vezes. O efeito disso é que fica n elevado a k. Tá? Deixa eu, então, fazer uma justificativa aqui desse fato. Então, o que eu tinha lá é o seguinte... tá. Então, tem uma função an, tá? Ok, né? Então, eu tenho associado a ela uma função geradora f de x imediatamente, né? N maior ou igual que zero. Esse n maior ou igual que zero, pessoal, a notação que o n vai do zero, 1, 2, 3, até infinito. A n, xn, tá? Então, é canônico. Isso aqui não está dando uma informação, assim, muito específica. Aqui é que eu estou dizendo. Se eu fizer x dx, esse operador, toda a sequência vai ser multiplicada por n. Tá? No caso, elemento. Né? O elemento a n é multiplicado por n. Ok. Então, vamos ver que isso é verdade, né? Então, x d aplicado na função. Então, primeiro eu vou aplicar a diferenciação. Tá? Uma borrachinha. Então, isso é fazer o quê? Ó? É multiplicar por x depois que eu diferenciar a sequência an xn. Então, nessa derivada aqui, ó, eu vou perder o termo a zero, que ele é constante, tá? Então, vai me sobrar aqui dentro o somatório do 1 em diante, tá? O que aconteceu isso aqui, se você não entendeu muito bem o que aconteceu, foi o seguinte, aqui eu tinha A0, A1x, A2x2, tá? Desculpa, tem um N aqui, já vou colocar. Em seguida. Na hora que eu derivei, esse termo aqui foi cancelado. E os outros foi aplicada a regra de derivação. Então, só tomar um cuidado aqui. Então, nesse momento, ficou N, vou botar de azul. Já leu aí, alguém colocou uma coisa no chat. Continuaremos amanhã, mesmo link, 16 horas, tá? Então, N, a N, Xn, tá? E daí, a N menos 1, tá? Porque cai um grau aqui em cada um. Se eu multiplicar por X, né, todo mundo aí dentro, então eu vou ter o somatório para N maior ou igual que 1, de N a N, X elevado a N. Mas, professor, o senhor disse que começaria do A0. E começa. Cadê o A0? O A0 é justamente o termo que está faltando, que é o 0 vezes A0. Certo? Então, 0 vezes A0, como ele é nulo, ele pode ser adicionado aqui dentro.
então essa sequência, de fato, começa do zero. Ou seja, aplicar o operador na função geradora xd faz com que a minha sequência AN, né, após aplicar o operador xd, vire a sequência NAN, por exemplo. Ok, muito bem. Perfeito. Vamos em frente. Então, você pode ir brincando com isso, aplicar o operador duas vezes, ver que dá o N ao quadrado, pode provar por indução que isso é verdade para qualquer K, tá bom? E você consegue provar que se eu aplicar K vezes esse operador, eu vou ter a minha sequência multiplicada por N elevado a K, tá? Então, esse teorema é mais geral, né? Se eu tenho um polinômio, tá? Um polinômio que qualquer, se você quiser aqui, claro. Então, o polinômio composto com esse operador é equivalente a multiplicar minha sequência pelo polinômio. Certo? Então, você aqui abre um leque de possibilidades. Certo? Por exemplo, se eu tenho minha sequência arbitrária, né, e eu quero, sei lá, de repente, passar, se isso for conveniente para o meu problema, né, ou uma coisa que eu esteja trabalhando, e eu quero que cada termo, por exemplo, seja modificado da seguinte forma: n ao quadrado menos 2n mais 1, vezes an. Então, como é que eu descubro quem são os próximos termos? Né? Então, como é que eu descubro, a função geradora dela? Simplesmente, eu olho o polinômio associado, né, que nesse caso é o polinômio... vou botar em t, tá? É o polinômio p de t, t ao quadrado menos 2t mais 1, tá? E daí eu aplico o xd nele, ou seja, eu vou aplicar xd ao quadrado menos 2 vezes xd mais 1, tá? Em termos de operadores, né, o operador de derivação, nesse caso, com a multiplicação em x, ele é um operador linear, ou seja, eu posso quebrar, né, em fatores de soma, assim como eu posso tirar termos, né, de dentro do operador multiplicativos, tá? E aqui indicaria o termo identidade, né, no meu caso. Tá? Ou seja, não fazer nada com a sequência. Ok. Muito bem. Uma outra forma, agora um pouco mais à frente, porque tem tempo bastante. Se eu tenho duas sequências, então, a sequência formada pela multiplicação dessas funções geradoras é a sequência C0, C1, C2, que é dada por esse somatório, tá? Essa multiplicação aqui, né, alguns livros chamam multiplicação de Cauchy, tá? A gente vai ver um termo aqui específico, tá? Mas, basicamente, eu fico com isso aqui. Como me convencer disso, tá? Algumas pessoas, né, chamam isso aqui de convolução das duas sequências. Então, convoluir as sequências seria, nesse caso, né, obter uma nova sequência, que tem esse termo aqui, o CN, tá? Mas que é muito mais fácil obter ela simplesmente multiplicando as duas funções geradoras equivalentes, tá? Para se convencer, eu coloquei um esqueminha aqui numa tabela. Então, eu botei a função geradora da sequência B e a função geradora da sequência AN. Quando eu multiplico, ó, veja que nessa diagonal, né, você tem os termos que estão agrupados na mesma potência, tá? Então, eu queria só, sem ser tão rigoroso assim também, né, mas meio que convencer vocês que aquela soma é verdadeira. E uma das formas que eu acho mais fascinantes é somatórios, tá? Não é soma de funções geradoras, eu consegui somar os termos da função. Olha só. Então, a regra do produto, né, que eu falei anteriormente, ela tem uma aplicação bem legal. Se eu considerar a função geradora canônica 1 sobre 1 menos x, tá? E eu multiplicar ela com qualquer outra função geradora, olha o que é que acontece, tá? Então, eu tenho A0 a 1, A1 a 1, A2 vezes 1, AN vezes 1, né? Isso é o AI. Esse termo aqui, ó, é exatamente o enésimo termo da minha multiplicação, tá? Então, se eu chamo isso aqui de Cx, o que eu tenho aqui, ó, é o termo Cn. Ou seja, se eu multiplicar uma função geradora AX, tá? Que é desse jeito aqui, né? Que é o ANXN, multiplicar ela pela função geradora canônica, resulta numa nova função geradora, em que o termo geral é o somatório até o termo N dessa minha sequência. Então, aqui eu já abro uma porta para somar números, tá? E é isso que a gente vai usar.
Tá bom? Então, em outras palavras, dada uma sequência A0, A1, A2, podemos calcular a sequência formada pela soma parcial dos termos da minha sequência anterior, simplesmente multiplicando a função geradora dela por 1 sobre 1 menos x2. Certo? Simplesmente assim. Tá? Então, formalizando. Dada uma sequência, então a sequência das somas parciais, né, é formada simplesmente multiplicando a função geradora por 1 sobre 1 menos x, que é a função geradora canônica aqui nesse caso, tá? Então a notação que a gente utiliza é essa, né? Ó, 1 sobre 1 menos x dessa função, né? É exatamente a função geradora, onde o termo geral é dado pelo somatório. Então eu vou me utilizar dessa propriedade a fim de conseguir calcular somas hoje. Amanhã a gente vai ter aplicações de recorrência e outras aplicações e contagem. Então, nosso objetivo até o final dessa primeira parte, o meu objetivo é como obter aquela soma lá do começo. Suponha que eu não sei. Como é que eu obtenho? Certo? Então, é mais uma forma, só que agora usando funções geradoras. Então, eu trago aqui a primeira aplicação. E no meio dessa motivação, eu vou trazer uma ferramenta nova, que é o teorema binomial generalizado para coeficientes negativos, tá? Tá, então lembra o seguinte, ó. Lembre que 1 sobre 1 menos x é a função geradora canônica da sequência 1, né? Aí eu estou denotando aqui de forma mais fechada e compacta, né? Que a sequência, que eu coloquei o termo geral, né? Ele é 1 para qualquer n. Agora, se eu aplicar o operador xd duas vezes, essa função, aí lembra, o que é que o operador faz? Multiplica por n duas vezes, né? Então fica n ao quadrado. Olha só, então aqui nesse momento eu gerei a sequência dos quadrados, facilmente, simplesmente derivando, né? Aplicando esse operador duas vezes, né? No caso, esse operador na função geradora. Eu gerei a sequência dos quadrados, que é exatamente, nesse caso, é o 0 ao quadrado, né? 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, e assim vai. Se eu multiplicar por 1 sobre 1 menos x, pelo que a gente viu, eu vou gerar a sequência das somas parciais. Ou seja, olha só, facilmente descobrir quem é a função geradora das somas parciais. É essa aqui, ó. Agora, a gente vai aplicar cálculo, né, e multiplicações para poder descobrir uma forma fechada e mais bonitinha para isso. Então, olha só. Eu já calculei aqui, tá? Para poupar vocês da monotonicidade de estar acompanhando os cálculos que eu iria fazer. E para quem também não conhece ainda, né? Acredita, confia, né? Então, essa expressão vai ser dada por essa função aqui, tá bom? Só que tem um problema. Se eu soubesse, aqui é o termo geral, né? Se eu soubesse associar ela com uma função geradora somatório, né? AN, XN, então, se eu conseguir associar aí, ó, automaticamente a soma dos n primeiros termos é exatamente o termo AN dessa função geradora. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aprender a extrair dessa função geradora quem é, né, esse termo AN. Ou seja, essa função aqui, ó, ela vai ter uma representação em série, tá? Então, o que eu tenho que aprender é como extrair esse coeficiente aqui, tá? Porque no momento que eu extraio o coeficiente, eu sei a soma dos n primeiros quadrados aí, tá bom? Então, essa é a minha função geradora, né? Só para formalizar. X vezes 1 mais x dividido por 1 menos x elevado a 4. Então, como eu falei, né? Isso significa que o somatório dos quadrados é o coeficiente de xn na expressão após escrever em seu desenvolvimento em série formal. Tá? Como extrair esse coeficiente? Então, vamos ver como é que a gente faz isso, né? Então, extraindo coeficientes aqui, ó. Considere, então, que esse rapaz aqui, ó, 1 sobre 1 menos x elevado a 4, que pode ser escrito dessa forma, de algum jeito, que eu não conheço ainda, né? Porque o que eu sei lá do meu ensino médio é isso aqui eu sei, né? O teorema binomial de Newton, que eu sei que isso aqui é n de k, x elevado a k, para o kn de 0 até n, tá? Isso eu sei. Mas quando é negativo, faço nem ideia. Mas então suponha que seja possível escrever como uma série formal Cn xn. Então, é só descobrir quem é esse Cn, certo? Então, o coeficiente de xn na expressão de x vezes 1 mais x sobre 1 menos x4 será o seguinte, ó. Aí eu vou usar aquela notação, pessoal. Então, o coeficiente xn aqui é o coeficiente de quem?
de x2 mais x vezes esse rapaz que, na verdade, é essa série formal. Então, tá entendido aí o que é que aconteceu, né? Por conseguinte, eu posso usar a linearidade aqui, né? Então, o coeficiente da soma toda multiplicada é igual ao coeficiente separadamente. Aí você viu aqui um n menos 2. O que é que aconteceu? Veja só para explicar daqui para cá o que é que aconteceu. Então, aqui eu tenho um x2 que vai entrar na multiplicação. Então, ele vai gerar um efeito de somar mais 2. Mas eu quero o termo xn. Então, é uma propriedade que tem, né? Ó, xn vezes x elevado a p, isso é a mesma coisa de querer extrair o coeficiente n menos p. Tá? É uma propriedade bem prática, né? Claro, porque se eu quero xn, mas eu estou multiplicando isso por x2, então esse termo virou xn mais 2. Então, o meu xn que eu queria, na verdade, é o xn menos 2 dessa nova sequência, tá? Que foi gerada aí, tá certo? Então, o que eu fiz daqui para cá, deixa eu apagar para a gente visualizar de novo. Tem uma opção que é apagar tudo, pronto. O que eu fiz daqui para cá, deixa eu botar em vermelho. O que eu fiz daqui para cá foi aplicar essa mini propriedade, né? Então, o x2, ele vai aqui transformando no operador xn menos 2, e o x atua transformando no operador x elevado a n menos 1, tá? Preservando aí a minha série formal. Aí fica fácil, né? Ó, quem é o termo que acompanha o x elevado a n menos 2 nessa série formal? É o cn menos 2. E quem é o termo que acompanha o coeficiente que acompanha o termo do x elevado a n menos 1? É o termo cn menos 1. Então, aí, eu já sei quem é o termo xn, e aí eu já sei quem é o resultado dessa soma. Quem é? É o cn menos 2 mais o cn menos 1 nessa série. Então, eu tenho que determinar esse coeficiente. Como fazer isso? Usando o teorema binomial generalizado. Eu não vou só usar, porque talvez vocês não conheçam, né? Durante o curso de cálculo, você aprende, na verdade, bem mais geral. Você aprende o coeficiente quando aqui é real, tá? Desde que o módulo de x seja menor do que 1. Aí você consegue expandir usando série de Taylor, que é uma expressão do cálculo diferencial. Entretanto, eu vou mostrar aqui como obter com ferramentas do que a gente vê no ensino médio, tá? PG, certo? Então, primeiro, uma quebra de parede, uma quebra de conceito. Você aprende que binômios, eles são somente quando os dois termos são inteiros positivos, né? Mas eu posso definir de forma mais geral. Eu posso definir eles onde R é um número real qualquer e o K é um inteiro não negativo. Sendo desse jeito definido, o que vai acontecer é o seguinte, ó. A definição vai ser o seguinte, ó, R, 3R elevado a R menos 1, até R menos K mais 1 dividido por K fatorial. Define desse jeito, para o K maior igual que 1, né? E se o K for 0, define como sendo 1. Desse jeito, eu estendi a definição de coeficiente binomial, tá? Por exemplo, que é um coeficiente binomial de 1 meio 4 a 4, tá? Aqui nesse caso não tem mais a ideia de combinação, é simplesmente uma ideia de função mesmo, né? Então, quem é esse coeficiente binomial? Então, pelas contas, né, você vai subtraindo 1 em 4 parcelas, divide por 4 fatorial, e chega no valor menos 5 sobre 128. Olha só, um valor fracionário. Se eu coloco um valor negativo, menos 2, 3. Então, de novo, né, 3 termos, 3 fatorial, menos 4, valor negativo. Ou seja, a imagem agora desse coeficiente binomial generalizado, agora são todos os reais. Tá certo? Ok. Muito bem. A mesma coisa ocorre se eu pegar um número R natural, onde o R é menor do que K. Se você pegar isso aqui, eventualmente, RKK também vai ser sempre zero, tá? Você pode verificar isso aí. Por exemplo, é bem simples. Não, por exemplo, 2, 3. Né? Eu estou fazendo um impensado, né? Que é pegar em cima menor. Então, pela definição 2, aí subtrai 1, vezes 1, aí subtrai 1, vezes 0. Sobre 3, dá 0. Então, isso aqui é verdade porque se o R, né, o coeficiente binomial de cima, o termo binomial, né, na parte de cima, for menor do que o de baixo, em algum momento você vai multiplicar por 0. Aí você passa pelo 0 e isso dá 0. Desde que seja natural, né? Porque aqui, eu peguei negativo e peguei racional, né? E aí não deu 0. Então, isso aí só é verdade se for natural.
Ok, então a gente tem algumas propriedades, tá? Então deixa eu ver que horas nós temos aqui. São 9h30, tá? Então eu vou dar um pulinho nessas propriedades, mas eu queria só ressaltar uma importante, tá? Que é essa. Combinação menos nk, ela é menos 1 elevado a k vezes n mais k menos 1 sobre n menos 1, tá? É uma propriedade nova, e aí eu tenho aquela propriedade clássica dos coeficientes binomiais, tá? Eu destaquei essa porque eu vou usar ela daqui a pouquinho. E aí eu tenho uma provinha, tá? Eu vou meio só passar um sketch aqui dessa prova, tá? Não vou me ater muito por causa do tempo. Mas é fácil, é só a definição, você vê o que está acontecendo mesmo, né? Aplica e você conclui, tá? Todas as coisas são de verificação imediata, tá, pessoal? Muito bem. Então fica como exercício agora, né? Então, o que seria o teorema binomial generalizado para expoentes negativos? Então, dado um n inteiro positivo e, eu vou pedir aqui que o x, né, modo de x seja menor do que 1, temos que o coeficiente binomial para elevado a menos n, esse n natural, né, então aqui é um termo negativo, essa é a soma infinita, olha só, a soma infinita de nk, né, x elevado a k. Então, como é que a gente pode provar isso? A gente faz a prova por indução, tá? Então, só dar um gostinho de indução, mas sem entrar muito em detalhes. Ó. Então, para n igual a 1, ó, menos 1 kk é exatamente, pela definição da propriedade, isso aqui, só que isso aqui vai ser isso, né? Ou seja, é menos 1 elevado a k. E, por outro lado, né, ó, trocando o x por menos x na função geradora canônica, a gente obtém, então, o seguinte, ó, que 1 mais x elevado a menos 1 é 1 sobre 1 mais x, né? Então, vai ficar alternado, só que a soma alternada pode ser representada dessa forma, só que o menos 1 elevado a k, a gente viu que é o menos 1 kk no coeficiente binomial. Então, está provado para o caso n igual a 1. Então, suponha que a expressão é válida para um n, até um n maiúsculo qualquer, né? Então, provaremos que é válido também para n mais 1. Isso aqui, pessoal, que eu estou fazendo, caso vocês não viram, né, ou vão ver ainda, é o que se chama processo indutivo. É aquilo que me resguarda eu não fazer como o caso daquela galinha lá no começo, né? De eu saber exatamente que uma certa propriedade vai valer sempre. Então, eu quero provar que vale a propriedade do teorema binomial para coeficientes, para expoentes negativos para o n mais 1, sabendo que vale para o expoente n. Então, esse expoente pode ser quebrado, né? Definição de exponenciação dessa forma. Esse primeiro se escreve assim, que é o caso 1, e esse, por hipótese de indução, é verdadeiro. Então, se escreve dessa forma. Aqui é a multiplicação, né, que é um produto de Cauchy dessas séries, vai ser um somatório CS, onde esse CS, ó, é exatamente aquela multiplicação que apareceu na multiplicação de duas funções geradoras. Então, eu tenho que ver quem é esse CS, então, né, para poder me convencer que ele tem que ser o menos n mais 1 sobre Q, né? X elevado a Q, por exemplo. Então, vamos se convencer disso. O CS é essa expressão, né? Só que daí, aplicando as propriedades, eu tenho isso. Multiplicando convenientemente, você tem isso. Só que isso, né? Vai ser a definição lá do... desculpa. Você soma do K, né, do 0 até o S, né? Então, você vai ter essa expressão aqui, tá bom? E daí, você vai ter novamente que dá essa expressão binomial, tá certo? Vale depois vocês voltarem aqui, né, e entender o que possa estar acontecendo, certo? Ok, muito bem. Só um momento aqui. Ok, tá certo. Então, desse modo, né, 1 mais x elevado a menos n mais 1 vai ser esse somatório aqui. Então, essa expressão é válida, né, para o teorema binomial generalizado. Ok, então, eu consigo fechar aqui, mas eu quero dar tempo para vocês fazerem perguntas, né? Então, agora a gente volta para o nosso problema, né? Anteriormente, a gente obteve uma expressão para a função geradora que está associada à sequência que fornece a soma dos n primeiros quadrados, tá? Que foi essa. Só que daí, né, posteriormente, a gente viu que se eu aplicar, né, o operador xn, eu extraio justamente a soma dos n primeiros quadrados, tá? E aí, agora, aplicar xn, né, nesse caso, é aplicar essa função geradora, né, é aplicar nessa expressão.
Entretanto, a gente já viu isso aqui, né, que usando a propriedade, né, de distributiva com aquela propriedade lá citada anteriormente, né, xn multiplicado com x elevado a p, é a mesma coisa que calcular o coeficiente de n menos p. Eu vou ter essa expressão, e por outro lado aqui, usando o teorema binomial generalizado, né, você tem esse somatório agora aparecendo o termo explícito. E aí, aqui eu usei aquela propriedade lá, tá, pessoal? Que é o menos nk, isso é o menos 1 elevado a k, n mais k menos 1, k. Tá? Eu estou usando essa propriedade, k menos 1, tá? Então, estou usando essa propriedade aqui, ó, exatamente, ó. Então, menos 4, tá certo, menos 4 kk, né? Na verdade, para ficar parecido aí, deixa eu só fazer uma correção, né? Para poder ficar parecido com o que está aqui, tá? Menos k e n. Pronto, vai ficar desse jeito aqui, tá? Menos 1 elevado a k, tá bom? Ok. Deixa eu ver se eu não estou falando besteira aqui, pessoal. Tá certo. Muito bem. Então, daqui para cá, ó, eu usei a propriedade lá do coeficiente binomial generalizado. E daí, ó, extrair o coeficiente do xn menos 2, né, é trocar o n por n menos 2. Então, como era n mais 3, vai ficar n mais 1. E extrair o coeficiente do n menos 1, né, é trocar o n por n menos 1. Então, fica n mais 2, 3 a 3. E aqui são naturais, ou seja, a soma dos n primeiros quadrados, né, eu coloco o zero aqui porque ele não vai interferir nada na soma, é uma nova expressão, ó. É a combinação n mais 1, 3 a 3, mais a combinação de n mais 2, 3 a 3. Mas, claro, a gente quer a fórmula clássica. Então, é só aplicar a definição de coeficiente binomial que você conhece mesmo, que você chega nessa expressão já conhecida aí de longa data, tá? Então, a soma dos primeiros quadrados é n vezes n mais 1, vezes 2n mais 1 sobre 6. Pode verificar que é isso aí mesmo, tá? Ok, então por hoje eu vou parar por aqui, tá certo? Eu não quero forçar muito, não. Mas amanhã a gente vê amanhã a gente vai focar mais nas aplicações, tá certo? Hoje eu fico por aqui mesmo, tá? Então, por exemplo, para amanhã a gente vai ter só um gostinho, né? Problemas, recorrências lineares, problemas de contagem, funções geradoras exponenciais e algumas linhas de pesquisa, tá? É isso que eu tenho preparado para vocês amanhã aí. Ok. Então, me perdoe se eu fui prolixo em alguma parte, tá? Professor Diego Souza, muito obrigado pela excelente aula, excelente explicação. Nós sabemos o quão difícil é esse momento, essa não interação olho a olho, né? E a gente receber aqui vários comentários no chat aqui, dizendo que a aula foi muito boa, aula ótima, aula show, e engrandece ainda mais nosso curso, né? Nosso tudo, e eu espero mesmo que todos os alunos envolvidos aqui tenham gostado. Amanhã, esse mini curso, amanhã ele vai mudar um pouquinho de horário, ele vai começar às 16 horas, tá bom? É o mesmo link, tá bom, pessoal? É essa mesma sala, 16 horas, das 16 até 17h40, 17h30, mais ou menos, Epson aí, o professor Diego. Então, essa linha didática, espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum aluno do primeiro semestre, as nossas aulas, infelizmente, o professor Diego Souza ainda não faz parte do nosso quadro de professores do campus, mas se Deus quiser, em breve, com os editais de remoção que tem, pode ser que ele venha para o nosso quadro. Agradece demais ter um professor dessa qualidade. E eu gostaria de pedir a vocês que, aos alunos do primeiro semestre, a gente vai iniciar dia 10, tá bom? Era para iniciar hoje, dia 5, mas se tiver algum aluno aqui, ou se já tiver algum grupo com alunos do primeiro semestre, dia 10 vai começar o nosso semestre, tá bom? Diego, o Edson Verde perguntou se as funções geradoras servem tanto para série convergente como para divergente. Pronto, Edson, como eu havia falado, né? O pessoal que estuda
assim, a fundo, né? Quando digo assim, estuda e pesquisa de forma profissional na matemática pura, funções geradoras, o campo de pesquisa é da álgebra, tá? Mais especificamente anéis, os anéis de funções. Então, lá você tem o conceito das séries formais. A série formal, ela não está preocupada realmente em fatores de convergência ou divergência. Realmente funciona da forma como eu falei. O x1, x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a n, eles funcionam como marcadores, tá? Marcadores da minha sequência. Então, assim, eu sempre considero que o X, ele vai estar, né, agora num ponto de vista de análise, eu tomo o X sempre naquele intervalo em que eu possa trabalhar com convergência, derivação, somas infinitas, tá? Então, assim, você sempre vai considerar que a função que você vai encontrar, né, é uma função que a sua representação em série é convergente, tá? Mas, assim, a gente não se preocupa, nesse campo de estudo, né, da função de geradores, a gente não se preocupa em nenhum momento com a convergência, tá? A gente só toma cuidado de não estar trabalhando num conjunto vazio, né? Mas dá para garantir essa parte analítica. No livro que eu vou recomendar amanhã, tá? Que é um livro, assim, que depois que eu peguei todo o Obrigado, básico, professor. eu vi Obrigado. para ele explica isso no último capítulo do livro, tá? Então ele mostra, inclusive tem campo de pesquisa, que é a parte analítica das funções geradoras, tá certo? Ok. Pronto, obrigado aí pelo esclarecimento, professor Diego. Em relação ao minicurso, mais alguma dúvida, pessoal? Tá bom? Ou, como o professor Carlos Nerrabi falou, às vezes estudar é doloroso mesmo, né? Você vê... Não, foi o professor Carlos Nerrabi que falou isso, foi o professor Ângelo Vitor. Às vezes você vê uma aula e você não entende tudo, entende alguns pontos, mas é isso mesmo, tá bom? É isso mesmo que acontece, é desse modo. A matemática, ela é feita, você tem que estudar ela todo dia um pouquinho, tá bom? E todo dia a gente aprende alguma coisa na matemática. Então, professor Diego Souza, muito obrigado. Para que não fique tão extenso a gravação, eu vou responder a sua pergunta, Larice. Eu vi que tinha professores aqui, Diego Souza, Loestra, que está aqui, né? Deixa eu ver se tem mais algum. Eu acho que o Renato está dobrado com a conta da coordenação. Tínhamos inscritos do Pará, a Escola Naval do Rio de Janeiro, do Maranhão. O Edson Verde aqui está dizendo que ele é de São Luís do Maranhão. Então, a gente mesmo... É o bom também de se fazer isso, é porque a gente tenta conectar. Então, vou parar aqui a gravação.